a gente falou aqui várias vezes sobre valor, sobre quanto tá o colesterol, e a gente não chegou a citar realmente o que que a gente tem como normalidade, vamos dizer assim, para os valores de colesterol, LDL, HDL e triglicerídeo. O que que a gente pode falar hoje sobre valores de normalidade? Existe alguma relação dependendo do risco da pessoa, por exemplo? Eu acho que é interessante falar sobre isso, né, Jorge, porque esse é o tipo de coisa na medicina que é uma questão linear. Então a medicina tenta colocar cortes arbitrários, decidir acima de 100 é ruim, abaixo de 100 é bom. Só que na verdade, se for uma coisa, por exemplo, a hipertensão arterial acho que é um ótimo parâmetro para isso, Uhum. que a gente já mudou, a medicina já mudou algumas vezes a pressão arterial considerada ideal. Antigamente a gente só tratava pessoas que tinham a pressão arterial acima de 140 por 90. Abaixo de 140 por 90 não tinha problema. Só que a gente viu que pessoas que tinham a pressão arterial de 130 por 80 tinham menos risco cardiovascular do que 140 por 90. Então, Sim. beleza. Então é 130 por 80, 13 por 8 é ideal. Só que não, a gente viu que pessoas com 12 por 7 vão ter um risco cardiovascular ainda menor. Então Uhum. existe uma linearidade no caso da pressão arterial. Quanto menor, claro que sem gerar sintomas de hipotensão, mas quanto menor for a pressão arterial, menor é o risco cardiovascular. Da mesma forma, a gente vai falar em relação aos lipídios. Então, quanto menor for o LDL, menor o risco cardiovascular, assim como quanto menor for essa relação de triglicerídeos HDL, menor o risco cardiovascular. Então, se você tiver uma relação menor do que 2, então o triglicerídeo é no máximo 2 vezes o valor do HDL. Então, se o seu HDL é de 40, seu triglicerídeo no máximo teria que ser 80. Isso Uhum. vai ser uma ótima relação. Se você tiver uma relação acima de 3, aí já é uma relação ruim. Então, Sim. eu colocaria que uma relação acima de 3 de triglicerídeos por HDL é uma relação ruim, abaixo de 2 seria a ideal. Olhando o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela preconiza, ela coloca um corte de triglicerídeos, então ela isola cada um dos fatores, e ela coloca o corte em 150 do Uhum. triglicerídeos, ou seja, tem que ser menor do que 150, e no HDL, para homens tem que ser acima de 40, para mulheres acima de 50. Então é mais ou menos isso, mas como eu falei, existe uma linearidade. Então, se menor do que 150 a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera menor do que 150, se for menor que 100, melhor ainda. Uhum. Então, isso é muito importante a gente dizer. Por quê? E por que eu estou falando isso? Porque esses cortes arbitrários, eles mudam. Então, a gente está gravando Exato. aqui esse episódio em maio de 2025. Cara, se você está assistindo em 2028, talvez tenha mudado. Uhum. Mas não vai ter mudado essa lógica da Provavelmente não linearidade. vai ter aumentado, por exemplo, né? Provavelmente não vai ter aumentado. E essa lógica, ela é quase impossível que ela se modifique. Então, Sim. não vai ter uma piora com você diminuir o seu triglicerídeo. E no caso do LDL, é a mesma coisa. E aí, como que a gente decide, então? Quanto menor o LDL, menor o risco cardiovascular. Qual que é a lógica utilizada tanto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, quanto pela Sociedade Americana de Cardiologia, Uhum. quanto por qualquer sociedade ou organização médica mundo afora? Quanto maior for o risco cardiovascular da pessoa, menor tem que ser o LDL. Essa é a grande lógica. Então, se uma pessoa tem um risco cardiovascular muito aumentado, lembra que eu falei que o principal coisa, né, o principal fator que gera um risco cardiovascular muito aumentado é a pessoa já ter tido uma doença cardiovascular. Então, a pessoa que já teve um infarto, a pessoa que já teve o AVC, a pessoa que já teve a doença coronariana, ela já teve uma aterosclerose comprovada no coração, aquela placa comprovada no coração, essa pessoa ela vai ter que ter um LDL muito mais baixo do que a gente normalmente vê. A Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca um valor no máximo não, tem que ser menor do que 50. Então, Uhum. menos do que 50 é o objetivo. E é interessante a gente observar que até pouco tempo atrás, na época que a gente estava na faculdade, ou na Sim. época até que a gente já tinha se formado, o LDL era em 70 para esse grupo de Uhum. pessoas. Agora, a SBC, né, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, coloca o alvo menor do que 50, e além de ser um alvo menor do que 50, ela coloca como alvo também uma redução de pelo menos 50% no nível basal da pessoa. Então, digamos que eu tive infarto e o meu LDL está em 40. Então, já seria um LDL normal, já seria um LDL ótimo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia acha que além de eu ter um LDL de 40, eu tenho que diminuir em 50%. Então, porque Uhum. eu já tinha um LDL baixo, então tem que diminuir em 50%. Se uma pessoa tem um LDL de 80, por exemplo, não basta ela ter um LDL de 49. Ela vai ter que diminuir em 50% para chegar em 40. Então,
Esse é o nível da importância que é dada à redução do LDL para pessoas que têm esse risco muito alto. Uhum. E aí a gente, passando desse risco mais alto de todos, existem os riscos intermediários. No outro espectro, existe o risco baixo, né? São as pessoas que não têm fatores de risco, basicamente. As pessoas jovens. Depois eu vou até falar sobre uma crítica que eu tenho à questão da idade nessa recomendação. Mas, enfim, pessoas jovens, normalmente mulheres que não são hipertensas, que não fumam, que não são obesas, que não têm histórico familiar. Histórico familiar é outro fator importante aí de risco cardiovascular. A Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca o corte em 130. Então tem que ser menor do que 130 para essas pessoas de risco baixo. As camadas intermediárias, que aí a gente não vai especificar exatamente o que significa cada camada intermediária, mas vai ficar ali com LDL de 100 ou um LDL de 80. Então, basicamente, esse é o corte para as pessoas. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente pensar aqui que existe uma linearidade. Então, quanto menor, melhor. E quanto mais riscos cardiovasculares você tem, a pessoa precisa ter um LDL menor. E aí, quais são os riscos cardiovasculares? A gente já falou, mas para deixar bem claro, se você já teve a doença, seria o maior risco de todos. Então, se você já teve um infarto, já teve o AVC, seria o maior risco de todos. Além disso, o diabetes tipo 2, obviamente, é um risco muito importante. Mesmo que você não tenha diabetes tipo 2, só a resistência insulínica, que pode ser verificada aí com pré-diabetes, com uma relação triglicerídeos-HDL ruim, com depósitos de gordura abdominal, tudo isso são sinais que possivelmente você tem aí uma resistência insulínica, também é um fator de risco. O uso do cigarro, tabagismo é um fator de risco, a hipertensão arterial é um fator de risco e o sedentarismo também é um fator de risco. Existem outros, mas esses eu diria que são os principais ou os mais comuns que a gente vê das pessoas. E aí, por que eu falei, Jorge, que eu tenho uma crítica em relação à idade, né? Porque como que os médicos eles fazem para recomendar, para chegar se é um risco alto, elevado, baixo, como que elas chegam nesse tal risco cardiovascular? Existem o que a gente chama de scores. Existem calculadoras que vão calcular o risco cardiovascular de cada pessoa. E um dos fatores que a maioria dessas calculadoras utiliza é a idade. Então, quanto mais jovem, teoricamente, menor o risco cardiovascular. Se eu tenho 30 anos, eu tenho menos risco cardiovascular do que uma pessoa que tem 60. Perfeito. O problema disso é que o LDL alto, ele não causa imediatamente o infarto. Ele não gera o infarto em si. Ele gera a placa, ele gera a aterosclerose. E a aterosclerose, ela não acontece só com 50, 60 anos. Perfeito. Pelo contrário, ela é um problema, ela é uma doença que ocorre desde os 20, 30 anos. Ela ocorre por anos e décadas. Então, se você pega um paciente com 30 anos que fuma e que é obeso e que tem um histórico familiar, por exemplo, de infarto, histórico familiar forte de infarto, essa pessoa já tem um risco, ela tem um risco no mínimo médio, não teria que usar a calculadora para chegar, mas ela tem um risco no mínimo médio. A idade está jogando a favor do risco dela, porque ela ainda tem 30 anos. Só que quando ela chegar em 50, inevitavelmente ela vai ter um risco muito alto. E aí ela vai começar a tratar só com 50, sendo que a aterosclerose já começou aos 30 anos. Perfeito. Então, tomem cuidado com isso para tentar calcular o próprio risco cardiovascular. Claro, converse sempre com o seu médico, veja o que o seu médico acha também, mas para calcular, veja os seus riscos cardiovasculares tirando a idade. Porque o que a gente trata, o que a gente previne com a redução do LDL é principalmente a formação da placa de ateroma, aterosclerose, e se você começa a usar o remédio só com 50, 60 anos, sendo que você já tinha os fatores de risco desde os 30, você talvez esteja aí deixando a doença progredir e tratando tardiamente. É como se uma pessoa falasse assim, não, eu não preciso parar de... Uma pessoa que fuma, digamos que essa pessoa tem 30 anos e ela fuma desde os 20. Ela diz, eu não preciso parar de fumar agora, porque câncer de pulmão é muito raro com 30 anos. Câncer de pulmão só aparece com 60, 50 anos. Então só vou parar de fumar com 50, 60 anos. Sendo que o problema é, de fato, o câncer de pulmão é raro com 30 anos, mas as alterações patológicas no pulmão que vão levar ao câncer de pulmão com 50, 60 anos já estão acontecendo desde os 30. Então é mais ou menos por aí. Então qual que é a recomendação? Para de fumar imediatamente. Então, para uma pessoa com fator de risco alto para infarto, para AVC, a recomendação, para mim, ideal deveria ser reduza o seu LDL, preocupe-se com o seu LDL imediatamente e não só
quando essas doenças realmente acontecem. Perfeito. E nesse ponto, até eu acho que moram realmente as grandes discussões mais profundas sobre medicina, porque, obviamente, quando a gente fala de saúde populacional, a gente precisa de critérios, de definições para que a gente consiga viabilizar um tratamento melhor para a maioria das pessoas, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o próprio diabetes mellitus, para a própria hipertensão arterial, em que a gente tem valores definidos para dar o diagnóstico para a pessoa, o que a gente observa é que a pessoa não acorda da noite para o dia com diabetes. Ela, na verdade, tem um processo ao longo do tempo para virar diabético, até que ela atinge aquele valor Exato. acima de 125, acima de 130 por 90, por exemplo, pressão arterial, acima de 190 do colesterol. Vamos colocar aqui. Agora, o problema começou já desde cedo. Então, essa discussão hoje em dia, principalmente a discussão de alto nível, é para começar a pensar, será que não vale a pena, talvez, tratar de forma mais precoce essas pessoas para evitar que elas cheguem naquele diagnóstico e assim melhorar a sobrevida e a qualidade de vida delas? Acho que esse é um ponto muito interessante, que logicamente precisa de mais estudo, mas é onde mora realmente a discussão de alto nível da medicina. E talvez trazendo um número que é o do colesterol total, né? Porque todo mundo que faz aí exame de sangue acaba olhando. Ainda que exista uma recomendação de ser menor do que 190, ele não é mais utilizado ali como uma definição de doença. É muito mais um marcador, uma triagem, que olha, se o seu colesterol total está maior do que 190, talvez seja interessante olhar o HDL, olhar o LDL, que pode ser que eles estejam também alterados. Mas, cara, outro número que tem me assustado bastante, me deixado bem preocupado, é a porcentagem das pessoas que assistem a gente que estão inscritas no canal. Você Nossa, acredita que mais de 90% do pessoal que assiste a gente não está inscrito ainda? É verdade. Então, se você, por acaso, está acompanhando aqui, está tendo essa informação de qualidade, tem realmente aprendido sobre o colesterol e ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e para fazer com que esse conteúdo também chegue a cada vez mais pessoas. E é só um pedido, além da inscrição, por favor, inscrição, curtida no vídeo, são coisas que não são de graça, né? Não tem nenhum problema em fazer, mas deixa um comentário também. Diz o que você tá achando desse vídeo, pergunta coisas sobre o seu colesterol. E, cara, a gente quer saber, porque a gente realmente acha que a gente tá fazendo conteúdo aqui que tem um nível diferente da maioria dos conteúdos sobre colesterol na internet. Uhum. Claro que a gente não conhece todos, tem conteúdos muito bons também sobre colesterol, mas a maioria vai num nível muito raso e alguns até chegam a um nível de desinformação. Eu quero saber se você concorda com a gente, discorda, coloca aqui sua crítica, seu elogio, enfim, deixa um feedback pra gente. Perfeito. E talvez, aproveitando esse momento de quebra da quarta barreira ali, né, perguntar pro pessoal de casa se eles têm medo ou não do ovo, né? Porque o ovo talvez seja, dependendo da época, ou o grande vilão ou realmente o salvador da pátria, principalmente quando a gente fala do colesterol. Que a gente citou aqui muitas vezes sobre o consumo de gorduras especificamente, mas existe também a possibilidade de consumir colesterol na dieta, né? E durante muito tempo a gente associou esse colesterol da dieta com o aumento do nosso colesterol, talvez do LDL, entre outras coisas. O que a gente pode falar hoje sobre o impacto do consumo do colesterol na parte de alimentos e o impacto dele no nosso perfil lipídico? Eu acho que o primeiro recado é quase uma boa notícia, né? Eu não gosto de rotular um alimento específico, Sim. até porque é muito mais importante a alimentação do que um alimento. Exato. O efeito de um alimento na sua saúde, ele é quase desprezível. Agora, o efeito da sua alimentação é fundamental. Mas se fosse para definir o ovo entre herói ou vilão, ele tá muito mais para herói do que para vilão. Uhum. Então, assim, começa por aí. Agora, é interessante essa questão do colesterol alimentar, porque assim como o corpo humano precisa do colesterol para sobreviver, o corpo dos animais, de basicamente todos os animais, pelo menos que eu saiba, até onde a minha biologia me permite saber, mas eles também precisam de colesterol. Então, por isso, tem colesterol no corpo dos animais e quando a gente come alimentos de origem animal, a gente acaba também consumindo o colesterol em si. Lembrando que o nosso corpo, além de consumir o colesterol, a gente também consome gordura e o fígado é capaz de transformar gordura em colesterol. Então a gente consegue sintetizar colesterol a partir da gordura. E aí quando a gente viu pela primeira vez, né, quando os médicos viram, os pesquisadores viram pela primeira vez que colesterol alto aumentava o risco cardiovascular, é claro que foi quase intuitivo a gente pensar que o vilão era o colesterol dos alimentos. Sim. Então, quanto mais colesterol, quanto maior fosse a concentração de colesterol nos alimentos, pior seria pra gente, porque a gente provavelmente aumentaria os níveis de nosso colesterol. Na época nem se sabia, né, de LDL, HDL.
Mas, enfim, existiu essa relação. Só que essa relação, ela se mostrou falsa ao longo do tempo. Isso acontece por um motivo muito simples. O nosso corpo é capaz de regular os níveis de colesterol. Então, quando a gente consome muito colesterol pela dieta, o nosso fígado ele vai sintetizar menos colesterol a partir da gordura. Uhum. Além disso, o colesterol que está na nossa bile, lembra que eu falei que o colesterol Sim. ele faz parte da bile? A bile ela é secretada no nosso tubo gastrointestinal para participar ali da digestão da gordura. O que acontece é que essa bile ela tem que voltar para o corpo. Então, existe Sim. uma circulação que a gente chama de circulação enterohepática. Entero do intestino, hepática do fígado. Então, essa bile vai do fígado para o intestino e depois ela volta, ela é reabsorvida pelo corpo e volta para o fígado. Quando a gente consome muito colesterol, esse colesterol da bile ele acaba não voltando, ou pelo menos ele volta em menor quantidade. Então, a gente acaba excretando mais colesterol dentro da nossa via gastrointestinal. Então, o nosso corpo ele é muito bom em regular os níveis de colesterol. Quando a gente come muito colesterol alimentar, o nosso nível de colesterol ele vai mudar muito pouco, pelo menos para a maioria das pessoas. Existem pessoas que, por alguma razão, não têm essa regulação tão bem feita assim, digamos que seriam mais ou menos 10, 15% das pessoas, e que aí o consumo de colesterol ele vai afetar os níveis do sangue, né? Porque uma coisa é o colesterol que você come, outra coisa é o nível no seu sangue. Mas para a grande maioria das pessoas, alimentos que têm muito colesterol, eles não vão causar o efeito de aumento do colesterol sanguíneo. Isso que é o mais importante. Então, o ovo, por exemplo, que é um alimento que tem muito colesterol, o camarão, Sim. camarão, outra coisa que o pessoal normalmente gosta, tem muito colesterol e tem pouca gordura. Então, é um Uhum. alimento que, teoricamente, ele é muito bom em relação à questão do colesterol, porque o colesterol alimentar, ele não gera, para a grande maioria das pessoas, aumento na concentração de colesterol no sangue, ao contrário de outros nutrientes que a gente vai falar por aí, né? Perfeito. Antes, como você falou, talvez o mais importante seja a alimentação da pessoa, né? Lógico que a gente vai falar aqui especificamente também de alguns alimentos específicos que podem ajudar no aumento ou até mesmo na diminuição do LDL, mas eu queria falar um pouco sobre alguns tipos de dieta ou tipos de alimentação que aparentemente estão associados aí ao aumento do LDL, que seria o consumo da carne vermelha, principalmente, ou do aumento das gorduras saturadas, que estão muito presentes também na carne vermelha, além de outros tipos de dieta, como a dieta low carb, que também está associada ao aumento do LDL. Isso realmente existe? Existe um aumento do LDL nos pacientes que fazem esse tipo de dieta? E esse aumento do LDL ele é suficiente para causar um aumento importante do risco cardiovascular da pessoa? Aí eu acho que a gente chega no ponto mais polêmico, talvez, ali. Pelo menos, eu acho que esse é o ponto que faz com que muita gente boa, inclusive, acabe errando nessa questão do LDL, né? Pessoas que Sim. defendem a dieta low carb e com isso acabam defendendo o LDL junto, sendo que dá pra você defender a dieta low carb, como a gente faz, né? Eu acho que a dieta low carb é uma dieta, e aí só pra explicar, né? A dieta low carb é uma dieta com baixa concentração, baixo consumo de carboidrato Uhum. e normalmente aumenta o consumo de gordura. Então Sim. as pessoas, elas acabam relacionando, pô, será que esse aumento de gordura vai gerar um aumento de colesterol e esse colesterol vai gerar um aumento de risco cardiovascular? Mas eu acho que dá para você defender a dieta low carb como uma alternativa muito importante para determinadas pessoas e até para muitas pessoas, Sim. e ao mesmo tempo reconhecer o papel do LDL na doença cardiovascular. E eu vou explicar isso, como que a gente consegue conciliar essas duas coisas. Mas a primeira coisa, gordura saturada de fato aumenta o LDL. Então isso também é uma coisa verificável. Claro que o aumento vai variar de pessoa para pessoa. Uhum. Então vai ter pessoa que um consumo moderado de gordura saturada já vai causar um grande aumento de LDL. Vai ter pessoas que vão consumir muita gordura saturada e mesmo assim não vão ter um aumento significativo. Mas o efeito, ao contrário do efeito do colesterol alimentar, que é um efeito desprezível, não é desprezível no caso da gordura saturada. Então esse é o primeiro ponto. A carne vermelha, por ter gordura saturada, por ter uma concentração grande de gordura saturada, especialmente nos cortes mais gordos, né, Sim. de carne vermelha, você também tende a aumentar o LDL se você consumir muita carne vermelha. Agora, o ponto como você falou, o que importa não é o alimento, é a alimentação. Então, a carne vermelha, primeira coisa, ela tem outros nutrientes que são muito importantes. Uhum. Então, ela é um alimento que tem uma grande concentração de proteína e ela tem uma ótima concentração de vários micronutrientes. Inclusive, quando a gente fala da relação de gorduras, existem cortes que têm até um pouco mais de gordura insaturada do que saturada, né? Exatamente. Exemplos de cortes mais magros de carne vermelha, por exemplo, que tem uma relação melhor de saturada para insaturada, são filé mignon, alcatra e vários outros aí que a gente poderia citar. Mas, enfim,
no caso da carne vermelha, além da concentração de proteína, ela também tem uma concentração de alguns micronutrientes muito importantes. Cito aí o ferro, Sim. vitaminas do complexo B, né? Vitamina B12, que Uhum. é um nutriente que muita gente tem deficiência, zinco, entre outros. Então, se você reduz a sua carne vermelha, ou se você para de comer carne vermelha, vai ser saudável ou não? Tem gente que pergunta, eu até gravei um vídeo sobre isso já. O que vai acontecer com a sua saúde se você parar de comer carne vermelha? A resposta é depende. Depende pelo que você vai substituir a carne vermelha. Uhum. Porque quando a gente para de comer um alimento que é densamente calórico, né, tem bastante caloria, como é a carne vermelha, inevitavelmente você vai ter que substituir. Não vai ficar um vácuo na sua Exato. dieta, na sua alimentação. E aí o efeito na sua saúde vai depender do alimento que você escolher para substituir. Se você escolher, por exemplo, um peixe, peixes magros ou peixes gordos, os peixes gordos como o salmão, por exemplo, existem vários outros aí, sardinha, eles são ricos em gorduras insaturadas. São Uhum. gorduras que tendem a reduzir o LDL e melhorar o HDL. Então tem o efeito oposto à gordura saturada. E além disso, né, os peixes também têm uma taxa muito boa de proteína. Então Uhum. são alimentos ricamente que têm uma concentração de proteína aumentada. Então, nesse caso, provavelmente vai ser uma coisa boa. Porque você não está substituindo por um alimento ultraprocessado, você não está substituindo por açúcar, você não está substituindo pelo que a maioria das pessoas acaba substituindo. Sim. Então, depende pelo que você vai substituir. Substituiu por peixe, por exemplo, ótimo. Provavelmente vai ser bom para sua saúde. Substituiu por comida ultraprocessada, substituiu por açúcar, por doce, etc. Nesse caso, provavelmente vai ser ruim para sua saúde. Porque mesmo que o açúcar em si não gere o aumento do LDL, mas o açúcar gera um monte de outros problemas, né? Sim. Ele faz você comer compulsivamente, então ele pode fazer você engordar, ele pode fazer com que você comece a gerar gordura a partir do fígado, que é o processo chamado de esteatose hepática. Uhum. Ele pode levar você para o espectro da síndrome metabólica. Então, os efeitos dos alimentos, eles não são tão óbvios assim. A gente não está falando de um cigarro, por exemplo, que o cigarro, ele não tem nenhuma função no nosso corpo humano. Sim. É simplesmente uma toxina. Então, se você tira a toxina, acabou, cara. Ótimo. Não tem discussão aqui. Uhum. O certo é tirar a toxina. Quando a gente está falando de um alimento, quando você tira esse alimento, você precisa colocar algo no lugar dele. A gente não está falando de uma substância tóxica. Então, álcool, cigarro, toxinas não são necessárias. Alimento, como a carne vermelha, que tem proteína, tem ferro, tem zinco, tem vitamina B12, tem um monte de coisa. Cara, isso é uma outra coisa. Então, isso é uma outra questão. A gente pode até falar sobre moderação. Sim. Beleza, você não vai comer carne vermelha 2 vezes por dia, todo dia. Não. Você vai moderar, vai comer algumas vezes na semana. Mas eu vejo muita gente colocando aí como um vilão, e aí até para dar também o crédito para as pessoas que defendem a dieta low carb, etc. Tem muita gente que trata a carne vermelha como se fosse a pior coisa do mundo. Uhum. Isso está muito longe de ser verdade. Para mim, é um alimento de boa qualidade que pode e deve estar presente na dieta da maioria das pessoas. E essa própria substituição, tentando defender um pouco a low carb, né, que basicamente é baseada numa concentração menor de carboidratos, que estão associados claramente ao desenvolvimento de síndrome metabólica, entre outras coisas, muitas pessoas acabam aumentando o consumo de gordura saturada, utilizando, por exemplo, manteiga, algumas outras carnes como bacon, baseando a dieta low carb delas no consumo aumentado de gordura saturada. E aí é outro problema, né? Porque realmente essas pessoas provavelmente vão ter uma explosão do LDL delas e vão estar expostas, sim, ao aumento do risco cardiovascular. E isso acaba muitas vezes tirando um pouco da boa aplicação da dieta low carb, que é aquele paciente que acaba substituindo o carboidrato por cortes mais magros, por alguns tipos de fibras, entre outras estruturas que a gente sabe que também vão melhorar o LDL do paciente e que às vezes podem até ter um aumento pequeno do LDL, só que uma melhora substancial em outros parâmetros, como a gente já falou, a própria relação triglicerídeo-HDL, o que aparentemente vai diminuir o risco cardiovascular dela a longo prazo, né? Eu acho que como defesa da low carb, a primeira coisa que você falou, dieta low carb não significa necessariamente que você vai comer carne e bacon o dia inteiro, todo dia, ou manteiga no café, Uhum. como muita gente faz. Então isso é um ponto importante. Low carb é baixo carboidrato. Tem gente, inclusive, que faz low carb sem comer carne vermelha. Tem pessoas que não comem carne vermelha e fazem a dieta low carb. Então você pode fazer uma dieta low carb com peito de frango, você pode fazer com peixe, com salmão, com sardinha, com atum, você pode fazer de várias maneiras. Inclusive tem gente que é vegetariana, que não Sim. come proteína animal e faz dieta low carb. Então assim, dizer que, não,
A gordura saturada aumenta o LDL. Portanto, a dieta low carb é ruim para a saúde. Isso é desinformação também. Isso é uma desinformação. Ao mesmo tempo, também tem gente que vende a dieta low carb como a dieta em que você pode comer carne e bacon todo dia, o dia inteiro, Uhum. e vai emagrecer e não vai ter nenhum problema de saúde. De Perfeito. fato, essas pessoas podem até emagrecer, né? Pode ser que não emagreçam, mas pode ser que emagreçam. Agora, benefício para a saúde, difícil falar. Porque se elas emagrecerem, como você falou, elas podem melhorar vários parâmetros. Só que se o LDL explodir, for para 200, 250, nesse caso, eu não acredito que seria um benefício à saúde. Agora, um outro ponto importante sobre a dieta low carb é que a maioria dos estudos, né, as pesquisas que observaram pessoas e que sortearam pessoas para fazer a dieta low carb, elas não demonstraram aumento de LDL. Normalmente, os estudos eles mostram que as pessoas emagrecem, que as pessoas diminuem o triglicerídeo, aumentem o HDL, que é o colesterol bom, diminuam a pressão arterial e ficam com o LDL mais ou menos igual. Claro que a gente está falando da média. Se a gente for olhar Perfeito. o indivíduo, existe variabilidade. Existe pessoa que vai diminuir o LDL, até porque o emagrecimento, por si só, ele tende a diminuir um pouco o LDL. E tem pessoas que vão aumentar muito, que Uhum. vão responder muito ao aumento de gordura saturada. Por que existe essa variação? Em primeiro lugar, as pessoas são diferentes. Como a gente falou, a gordura saturada tende a aumentar o LDL, mas o grau em que ela faz isso, né, a quantidade necessária para que isso aconteça, vai variar de pessoa para pessoa. E segundo lugar, as pessoas fazem dietas low carb diferentes. Sim. Então tem aquele cara da manteiga no café, do bacon, da carne todo dia, o dia inteiro, e tem a pessoa que vai ter escolhas melhores, vai balancear os tipos de gordura e aí vai acabar tendo um resultado melhor ali no LDL.